Com a permissão do alto, vamos estudar a parábola dos talentos. O que acontece na parábola dos talentos em Mateus 25? Ele descreve um homem que sai em viagem, confiando a seus servos suas riquezas e posses em sua ausência. Para um servo, o mestre dá 5 talentos, para um segundo dá 2 talentos e para um terceiro 1 talento. A parábola continua dizendo que os 2 servos, o que recebeu 5 e o que recebeu 2, foram bons administradores do dinheiro do mestre, investindo-o de tal maneira que, quando o mestre voltou, devolveram o dobro do que ele tinha recebido. Porém, o terceiro não foi tão prudente. De acordo com a sua história, com essa história, aquele que recebeu 1 talento foi, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do senhor. Quando o mestre finalmente voltou, os servos fiéis foram elogiados e receberam mais riquezas do mestre. Muito bem, servos bom e fiel, disse o mestre a cada um deles. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Porém, o servo que era meticuloso, medroso, negligente, foi rapidamente repreendido por seu mestre, que o chamou de mau, preguiçoso e inútil. Seu talento foi tomado e dado ao que tinha 10 talentos, e ele mesmo foi expulso da presença de seu mestre. 1 talento, na parábola, referia-se a uma grande quantidade de dinheiro que o homem rico possuía. Ao precisar se ausentar na terra, ele distribuiu responsabilidades de negociação aos seus servos de acordo com a capacidade de cada um. O termo talento se referia a uma moeda de alto valor. É diferente do conceito de hoje, né? Hoje é como um dom, uma habilidade natural. Aquele mestre está confiando a seus servos uma medida de sua riqueza proporcional a cada uma de suas habilidades. Hoje, uma pessoa com talentos é como alguém que tem habilidades especiais para fazer determinadas coisas. Normalmente são criativas, inventivas, e seus talentos são manifestos em várias áreas da vida humana. Esses talentos são como habilidades ou oportunidades de cada pessoa para fazer alguma coisa útil. Essas habilidades podem representar dons naturais ou dons espirituais recebidos de Deus. Cada um de nós, em particular, possui algum talento com o qual poderá trabalhar e receber a devida recompensa. Jesus mostra que todos podem multiplicar seus talentos. Esses talentos podem ser, inclusive, dinheiro. Como Emmanuel diz, valores amoedados são sementes de realização e alegria. Por isso, se bem aplicados, geram trabalho e dignidade ao homem. A parábola nos ensina que Deus nos presenteou e nos confiou bênçãos. As coisas que temos na vida são bênçãos de Deus e Ele as confiou a nós. Ele não nos deu as mesmas coisas. Cada um de nós tem diferenças em situação financeira, em saúde, intelecto, habilidades, talentos, enfim. Não importa se são muitos ou poucos, todos são dons de Deus. Devemos trabalhar usando nossos talentos para servir ao bem comum. Sucesso é trabalhar diligentemente, ou seja, trabalhar com atenção, com cuidado, usando todos os talentos que nos foi dado para produzir. Deus sempre nos dá tudo o que precisamos para fazer o que devemos fazer. Você já se perguntou quanto vale um talento no dinheiro de hoje? É difícil saber com certeza, mas qualquer que seja o valor exato, no Novo Testamento, um talento indica uma grande soma de dinheiro. Podemos sentir pena do servo que recebeu apenas um talento, mas na verdade ele recebeu uma grande soma do mestre e enterrou no quintal.
Ele recebeu mais do que o suficiente para atender às expectativas do mestre, assim como o mestre esperava que seus servos fizessem mais do que preservar o que receberam. Deus espera que geremos retorno usando nossos talentos para fins produtivos. A parábola ensina que nem todos somos iguais. A parte mais negligenciada dessa parábola é a segunda metade do versículo 15. O mestre dá cada servo talentos, cada um segundo a sua habilidade. O mestre entendeu que o servo de 1 talento não era capaz de produzir tanto quanto o servo de 5 talentos. Queremos protestar contra isso como injusto. No entanto, sabemos que isso é verdade por nossa própria experiência. Cada um possui uma capacidade diferente do outro. Mas, embora não sejamos iguais em relação aos talentos que recebemos, há igualdade na parábola. Veja, é preciso tanto trabalho para o servo de 5 talentos produzir mais 5, quanto para o servo de 2 produzir mais 2. É por isso que a recompensa dada pelo mestre é a mesma. O mestre mede o sucesso por graus de esforço, como deveríamos fazer. A parábola pode parecer contraditória ou injusta, mas Deus não é arbitrário e nem injusto. Ao que foi dado 5, a outro 2, receberam mas porque fizeram por merecer. Esses servos fizeram os talentos que receberam se multiplicarem. Eles representam as pessoas que cumprem os desígnios de Deus, bem empregando os recursos financeiros, os conhecimentos, o poder que receberam em favor do próximo. Com isso, aumentam suas virtudes, progredindo espiritualmente. Angariam para esta e para suas próximas encarnações oportunidades maiores ainda. O servo que recebeu apenas 1 talento e que não o fez render, representa as pessoas que perdem a oportunidade de progredir espiritualmente, ajudando o próximo. Geralmente deixam de aproveitar o benefício que muitas vezes chega por meio de uma dificuldade, de uma aparente injustiça, de uma traição ou deslealdade a ser suportada. E a parábola, na parábola, Jesus coloca ainda que para o servo que recebeu apenas 1 talento, lhe foi tirado até o que tem e que ele será lançado nas trevas exteriores. Possivelmente isso representa que enfrentará condições adversas e de maior dificuldade, pois ele não soube aproveitar o que lhe foi confiado. Não sabemos quanto Deus nos chamará para prestar contas, por isso é necessário prestar atenção nos talentos que cada um de nós recebe e fazer com eles aquilo que Deus pede que façamos, através da nossa consciência, ou seja, não perdendo a oportunidade de servir ao próximo e multiplicá-los no bem. Com essa parábola também nós aprendemos não julgar pelo mesmo padrão as pessoas. Deus deu os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Temos talentos e habilidades diferentes e nunca recebemos mais do que Ele sabe que podemos suportar. Ele garante que tenhamos dinheiro, recurso, aptidões, habilidades e capacidade de realizar, não importa quão pequena ou grande seja a meta. O que é avaliado é o nosso desempenho, não com base em nossas realizações, se comparando às dos outros, mas em quão bem vivemos para o bem de acordo com as nossas habilidades e recursos.
Não trabalhamos para nossos próprios propósitos egoístas. Os talentos dados aos servos não são deles. O dinheiro que ganham com o capital não é deles. Os servos são apenas mordomos do investimento do mestre, e é a qualidade de sua mordomia que o mestre procura medir. Devemos maximizar o uso dos nossos talentos não para nossos propósitos egoístas, mas para o bem de todos. Sabemos que trabalhamos em um mundo de provas e expiações, portanto, nosso trabalho é difícil, mas devemos sentir satisfação e alegria de fazer o melhor com o que Deus nos deu, no lugar onde Sua providência nos coloca, buscando vencer os obstáculos. E mostra também que seremos responsabilizados. Essa parábola é sobre como usamos nosso trabalho para cumprir nossos propósitos. Trata-se de mordomia da vida toda. O mordomo infiel nessa parábola não desperdiçou apenas o dinheiro do mestre, mas desperdiçou uma oportunidade. Como resultado, foi julgado perverso e preguiçoso. Somos responsáveis pelos que nos foi dado e um dia seremos cobrados. O que ouvimos do mestre naquele dia depende de nós. Então, qual a lição, qual a moral? É que devemos usar e aumentar os nossos dons. A parábola dos talentos significa para nós, como servos do Cristo, que devemos valorizar, cuidar e usar bem os talentos que Ele nos confiou de forma justa e bondosa. O Mestre deseja saber o que fizemos com os talentos que nos deu. Se fomos bons servos, Ele nos elogiará e nos confiará mais. Se agimos de forma negligente, escondendo o que Ele nos deu, sofreremos as suas consequências. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.